Hoje eu vou te dar algumas dicas que eu mesmo desenvolvi e apliquei para te ensinar como você pode ser sociável na prática. Bom, ser sociável hoje é um requisito mínimo para qualquer ser humano, tanto para a sua vida profissional quanto para a sua vida pessoal. É de extremo valor e importância que você seja uma pessoa sociável para sair bem nessas situações. No mundo dos negócios é extremamente importante ser bem sociável para você ser bem visto, para você, às vezes, se você for da área de vendas ou até você mesmo se vender como profissional para alguma empresa ou propriamente para o mercado de trabalho. E na vida social também é de extrema importância que você seja uma pessoa social para você manter o seu ciclo social ativo, para você ter bons amigos, ter pessoas com quem você pode compartilhar os seus momentos e até mesmo para encontrar uma parceira ou um parceiro para o futuro, que eu acho que isso tem também um grande valor na vida de desenvolvimento de uma pessoa. Então, contando um pouco da minha história, em algum momento eu já fui a pessoa que estava do outro lado, pessoa que estava pesquisando na internet como ser uma pessoa sociável, como ser uma pessoa que consegue desenrolar com as outras pessoas, que consegue desenvolver uma conversa. E eu me vi perdido, na verdade, quando eu cheguei nesse estágio, por causa que eu não conseguia encontrar nada de relevante na internet, além do óbvio, além do sorria para outra pessoa, seja você mesmo. E é óbvio que isso a gente já tem noção, a gente já sabe que isso é importante, mas e a outra parte? E como é que de fato eu abordo uma pessoa, como que de fato eu vou conseguir uma interação, como que de fato eu vou desenvolver uma conversa. Então, baseado nisso e até baseado nas pesquisas que eu fiz e alguns livros que eu li, eu acabei desenvolvendo algumas técnicas que eu coloquei em prática e hoje eu consigo me definir como uma pessoa de fato sociável, como uma pessoa que consegue estabelecer uma boa conversa, como uma pessoa que consegue desenvolver bons relacionamentos. Isso tem melhorado muito a minha qualidade de vida, a minha autoestima, porque hoje eu sei que eu sou capaz de fazer essas coisas e abordar pessoas e conversar com elas. E então isso foi essencial para a minha vida. Mas quando que eu percebi então que eu precisava desse desbloqueio social, por assim dizer? Teve um momento da minha vida no qual eu não morava aqui, eu morava na Europa e eu me vi um pouco isolado das pessoas. Eu via que até que os meus amigos eles tinham uma socialização melhor com as pessoas, que eles tinham papos mais interessantes, eu me vi um pouco estagnado. Então, com esse conhecimento que eu já tinha adquirido, eu decidi pôr em prática tudo que eu tinha aprendido e tudo que eu pensava que era possível fazer. E quando eu decidi pôr em prática, veio o primeiro susto, que foi a falta de coragem. Para você abordar uma pessoa, é extremamente importante que você tenha coragem e que você demonstre confiança. A partir do momento que você for abordar uma pessoa gaguejando ou com medo de ser rejeitado, isso provavelmente vai te bloquear e vai tornar mais difícil o processo de abordagem e de conversa com a pessoa. Nesse processo que eu desenvolvi, eu também aprendi que é extremamente importante, mas de suma importância que você esteja preparado para receber um não, para que você esteja preparado para receber uma negativa da pessoa. Nem sempre as pessoas elas vão estar dispostas a conversar ou a te conhecer, e isso faz parte do processo. Não significa que você não conseguiu uma vez, que você não vai conseguir com outra pessoa. A dica que eu tenho em relação a isso é não deixe isso te abalar. No começo isso pode sim ser um fator que pode pesar na hora de você ir conversar com alguém, de abordar uma pessoa, mas que não é uma regra. Então não deixe isso te abalar, não deixe isso te frustrar, porque você não tem controle sobre as outras pessoas, você só tem controle sobre você. E com isso em mente, você pode se desenvolver um pouco melhor. Uma outra coisa que eu aprendi também com os meus estudos em relação à socialização é que é extremamente importante também você conduzir a conversa para um assunto que seja do seu interesse. Porque isso vai tornar mais fácil você prestar atenção no que a pessoa está falando e também vai ser mais fácil de você continuar o assunto. Porque se é um assunto que você gosta, que você tem interesse, muito provavelmente você vai saber conversar sobre. Então, sempre que você for conversar com alguém, tenta puxar um assunto
ou uma abordagem que seja interessante para você e que vai manter você focado naquela pessoa. Isso vai ser também essencial para você desenvolver uma boa conversa e para a pessoa também estar confortável em conversar contigo, porque ela vai estar entendendo que você está interessada nela e que você quer conversar com ela. E com essas 3 ideias na cabeça, a coragem, a aceitação do não e a sinceridade e o interesse na outra pessoa, eu parti para a minha primeira abordagem. E bom, eu parti para a minha primeira abordagem num lugar um pouco inusitado. Eu diria que é até um pouco mais difícil de você abordar uma pessoa. Mas foi uma oportunidade que eu vi e eu pensei, é agora ou não é nunca. Então eu estava na praia e eu caminhei pela praia e procurei uma pessoa que estivesse sozinha. Então eu encontrei uma mulher e eu cheguei nela e eu fui sincero na minha abordagem. Eu falei, oi, eu estou realizando um desafio. Nesse momento, a reação dela foi, não quero, não estou afim de participar do seu desafio. Só que eu fui insistente. Eu falei, não, eu queria conversar contigo só 5 minutos. E aí ela, bom, tal. E aí ela até perguntou, tá, e onde está a câmera? Porque ela achou que era uma brincadeira, um desafio do YouTube e tal. E daí nesse momento eu fui sincero e falei para não, isso é um desafio pessoal, eu estou realizando um desbloqueio social e para isso eu estou abordando pessoas para que eu consiga desenvolver isso em mim. E bom, mesmo com a negativa, eu consegui essa conversa com ela. Por fim, a gente ficou amigos, a gente conversou naquele dia por umas 2 horas. E eu encontrei ela outras vezes, a gente se encontrou e hoje a gente é amigo e deu super certo. Mas nessa primeira conversa que a gente teve, ela me deu um feedback super importante, que também melhorou as minhas relações interpessoais, que foi o seguinte, ela comentou que a conversa era muito boa em si, a gente abordou uns assuntos muito interessantes, porém tinha momentos que parecia que ela estava numa entrevista. E uma conversa ela não é uma entrevista, uma conversa ela é uma troca. Você fala de você, eu falo de mim, eu falo da minha opinião, você da sua opinião. Então eu aprendi isso e eu acabei levando isso para a vida. Porque tinha momentos que eu não me achava interessante ou que eu achava que o que eu tinha a acrescentar no assunto não era tão interessante, que eu acabava não falando. Então é importante que você exponha a sua opinião ou que você fale de você para que a conversa seja uma troca. A partir do momento que a pessoa se dispõe a conversar com você, ela está interessada também em você e no que você tem a dizer. Então é importante que você mantenha um sistema de troca, onde a pessoa fala, você fala e o assunto flui. Nesse processo eu também aprendi sobre um fator extremamente importante, principalmente em abordagens onde você não conhece a pessoa, onde você não é apresentado para a pessoa, que é a linguagem corporal, o tom da voz e o espaço pessoal. Eu vou começar falando do espaço pessoal, porque eu acho que ele é o primordial nesse ponto. O espaço pessoal é o seguinte, cada pessoa ela possui um certo espaço entre ela e alguma coisa que vai definir o espaço social, o espaço privado e o espaço íntimo. Quando você está conhecendo alguém, é importante que você respeite esses espaços para que você não seja muito invasivo e não seja desconfortável para a pessoa. Quando você for fazer uma abordagem, mantenha sempre uma distância de mais ou menos 1,5 m, 2 metros, que é onde você vai se encontrar no espaço social da pessoa. O espaço social nada mais é que é o espaço de socialização mesmo. O espaço onde você está conhecendo alguém novo, onde você não tem muita intimidade e que é uma zona de segurança no qual você vai estar seguro e a pessoa vai se sentir segura conversando com você. Falando um pouco dos outros espaços, o espaço privado é aquele espaço onde você tem com seu amigo, onde você já tem um pouco de intimidade e vocês já são um pouco próximos, então você consegue manter essa pessoa próxima de você. O espaço íntimo é o que ele mesmo quer dizer, é um espaço bem íntimo, é um espaço bem próximo, no qual onde você vai ter essa relação basicamente com pessoas como namorado ou pai e mãe. Então são esses os 3 espaços e é importante que você respeite eles para que a pessoa seja confortável conversando com você. A linguagem corporal
é importante que você entenda para ler a pessoa, para ver se ela está gostando do assunto, para ver se ela está interessada, mas a sua linguagem corporal também ela é muito importante. É importante que você tenha uma linguagem corporal aberta, uma linguagem corporal honesta, para que a pessoa ela confie em você e ela também não fique desconfortável. É horrível você conversar com uma pessoa que está assim. Parece que ela é uma pessoa que está fechada, que é negativa. Então é importante que você mantenha a sua postura corporal aberta para que a pessoa tenha confiança em você e se sinta confortável falando com você. Então sempre tente manter os seus braços abertos e direcionar também o coração ao coração da pessoa. Isso é uma linguagem corporal que vai te dar abertura e que a pessoa vai se sentir confortável conversando com você. Outra dica da linguagem corporal é que você tente imitar a linguagem corporal da pessoa. Por que disso, Lucas? A linguagem corporal, gente, é extremamente importante nas relações interpessoais. E no caso desse repetir a linguagem corporal da outra pessoa, claro que de uma forma sutil, para que ela não perceba conscientemente, porque assim, a gente costuma muito se reconhecer com o semelhante. Então, quando você está reproduzindo as linguagens corporais da pessoa com que você está socializando, o inconsciente dela vai perceber isso e vai te ver como um semelhante. Então isso vai facilitar a interação entre vocês, porque na cabeça dela você não vai ser um completo estranho. Vocês vão ter coisas em comum. Isso vai facilitar também na interação. E também o tom de voz. É importante que você mantenha um tom de voz no mesmo nível da pessoa. É a mesma ideia da semelhança e também porque a conversa ela fica mais agradável. É horrível você estar falando baixo aqui, tipo, ei pessoal, a pessoa está gritando com você, então isso não é muito legal. Então mantenha sempre o tom de voz ali nivelado, porque isso vai fazer total diferença também na sua interação. Também é extremamente importante, eu acho, que ter um bom humor. Tendo uma negativa ou não, ou sendo uma pessoa nova ou não, tenta manter sempre o bom humor, tenta ser uma pessoa engraçada, que arranca sorriso das pessoas. As pessoas ficam extremamente confortáveis quando você arranca sorrisos dela. Ela vai ver que você é uma pessoa confiável, engraçada. Isso também vai facilitar muito a comunicação entre vocês. E também vai queimar aquele gelo, aquele clima que fica quando você está conhecendo uma pessoa nova. Vai dar um pouco mais de liberdade para ela interagir, ela vai ver que você é uma pessoa descontraída. Então acho que com essas dicas, acho que você vai conseguir abordar aí algumas pessoas. Então agora eu quero que você socialize comigo. Então deixa um comentário aqui embaixo me falando por que você está buscando como socializar e se essas dicas te ajudaram. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para que a gente possa continuar interagindo nessa conversa bacana que a gente teve. Valeu? É isso.